Ela dormia sozinha no quartinho dos fundos, invisível para todos. Até que numa noite inesperada, o milionário bateu à porta e disse: "Hoje quero que durma comigo." O que aconteceu depois ninguém imaginava. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O despertador soou às 5 da manhã, como todos os dias. Mariana Silva esticou o braço sonolenta, tateando a mesinha de cabeceira até encontrar o aparelho barulhento. O quartinho dos fundos da mansão Mendes estava mergulhado na escuridão típica do inverno paulistano, e através da pequena janela, ela podia ver apenas as silhuetas dos eucaliptos que cercavam a propriedade. Ela se levantou da cama estreita, seus pés tocando o chão frio de cerâmica. O quarto tinha apenas o essencial: uma cama de solteiro com lençóis brancos sempre limpos, um guarda-roupa pequeno de madeira compensada, uma mesinha de cabeceira e uma cadeira de plástico onde ela deixava a roupa do dia seguinte. Na parede, uma única foto emoldurada de seus pais falecidos há 7 anos em um acidente de carro. "Mais um dia, pai. Mais um dia, mãe", murmurou ela, como fazia todas as manhãs, tocando levemente a moldura antes de se dirigir ao banheiro minúsculo que ficava do lado de fora do quarto. Mariana tinha 23 anos, cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo prático e olhos escuros que refletiam uma determinação conquistada a duras penas. Desde que perdeu os pais, aos 16 anos, teve que se virar sozinha. Trabalhou em vários lugares: lanchonetes, lojas, casas de família, até conseguir o emprego na mansão dos Mendes há 2 anos. O salário era bom, tinha moradia inclusa, e Dona Helena, a governanta, a tratava com carinho maternal. Ela se vestiu rapidamente com o uniforme azul marinho, calça comprida, blusa de manga longa e sapatos fechados confortáveis. Amarrou um lenço no cabelo e saiu do quartinho, caminhando pela área de serviço até a cozinha principal da mansão. A casa era imponente: 3 andares, 8 quartos, 5 banheiros, uma piscina olímpica, jardins que pareciam saídos de revista. Tudo muito diferente da realidade que ela conhecia antes de trabalhar ali. Mariana havia crescido em um apartamento de 2 cômodos na zona leste de São Paulo, onde dividia o espaço com os pais em uma intimidade calorosa que fazia muita falta. Na cozinha, Dona Helena já estava preparando o café da manhã. Era uma senhora de 55 anos, cabelos grisalhos sempre bem arrumados, que trabalhava para a família Mendes há mais de 15 anos. "Bom dia, minha filha", cumprimentou Helena com um sorriso afetuoso. "Dormiu bem?" "Bom dia, Dona Helena. Dormi sim, obrigada." Mariana pegou o avental pendurado no gancho e o amarrou na cintura. "Como está a programação de hoje?" "Doutor Eduardo tem uma reunião importante aqui em casa às 2 da tarde. Precisa que a sala de estar e o escritório estejam impecáveis. E tem o jantar de negócios hoje à noite também." Eduardo Mendes, o dono da casa. Mariana o via de longe eventualmente. Um homem alto, de ombros largos, sempre vestido em ternos caros, falando ao telefone com voz autoritária. Ele mal notava sua presença, o que era melhor assim. Mariana preferia manter a discrição, fazer seu trabalho sem chamar atenção. "Pode deixar, Dona Helena. Vou começar pela sala de estar." Mariana pegou seu carrinho de limpeza e se dirigiu ao andar principal. A sala de estar era seu ambiente favorito da casa. Ampla, com pé direito alto, grandes janelas que davam para o jardim, móveis em tons neutros e obras de arte nas paredes. Ela sempre se perguntava como seria crescer em um lugar assim, ter toda aquela beleza e conforto como algo normal. Enquanto passava o pano nos móveis de madeira nobre, ela ouvia o movimento matinal da casa. Doutor Eduardo descendo as escadas, falando ao telefone sobre contratos e prazos. A voz dele era grave, decidida, acostumada a dar ordens e ser obedecida. "Não aceito atrasos, Roberto. O cronograma é cumprido à risca, ou procuramos outro fornecedor." Mariana abaixou instintivamente a cabeça quando ele passou pela sala dirigindo-se à cozinha. Era um homem imponente, com 35 anos, cabelos escuros bem cortados e olhos azuis penetrantes. Recém-divorciado, segundo as conversas que ela ouvia entre Dona Helena e as outras funcionárias. Trabalhava demais, quase não tinha vida social e parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Ela continuou sua limpeza, perdida em pensamentos sobre como seria ter uma vida diferente, quando ouviu passos se aproximando novamente. "Helena, preciso que..."
Eduardo parou na porta da sala de estar, notando Mariana pela primeira vez de verdade. Ela estava ajoelhada, limpando a base de uma mesa de centro, completamente concentrada no trabalho. Havia algo na dedicação dela, na forma cuidadosa como tratava cada objeto, que chamou sua atenção. "Com licença", murmurou ele, constrangido por ter interrompido. Mariana levantou os olhos, encontrando o olhar dele. Por um momento, ficaram se encarando. Ele surpreso pela própria reação, ela nervosa por ter sido notada. "Desculpe, Dr. Eduardo. Já estou terminando aqui." Não. Continue seu trabalho." "Eu é que..." Ele hesitou, sem saber bem o que dizer. "Está tudo muito limpo. Parabéns." E saiu da sala rapidamente, deixando Mariana com o coração batendo mais rápido, sem entender direito o que havia acontecido naqueles poucos segundos de contato visual. Eduardo subiu as escadas com passos apressados, tentando entender por que havia ficado tão desconcertado com a funcionária na sala de estar. Ele conhecia todas as pessoas que trabalhavam em sua casa: Dona Helena, o jardineiro Seu João, a cozinheira Valdete, o motorista Carlos. Mas aquela moça, ele sabia que ela existia, claro, mas nunca havia realmente prestado atenção. Em seu escritório no segundo andar, Eduardo tentou se concentrar nos contratos espalhados sobre a mesa de mogno. A Mendes Construções estava fechando o maior negócio da história da empresa. Um complexo residencial de luxo na zona sul de São Paulo. Eram meses de negociação, e a reunião desta tarde definiria os últimos detalhes. Mas, por algum motivo, ele não conseguia tirar da cabeça os olhos escuros da funcionária. Havia algo neles. Determinação, talvez, ou tristeza. Ele balançou a cabeça, irritado consigo mesmo. Não tinha tempo para esse tipo de distração. Seu celular tocou, tirando-o dos pensamentos. "Eduardo Mendes", atendeu, voltando ao tom profissional. "Oi, querido." Era Patrícia, sua ex-esposa. "Preciso falar com você sobre as últimas pendências do divórcio." Eduardo suspirou. O divórcio havia sido finalizado há 6 meses, mas Patrícia sempre encontrava uma desculpa para ligar. Ela havia ficado com o apartamento em Higienópolis e uma quantia considerável em dinheiro, mas aparentemente não conseguia aceitar o fim do casamento. "Patrícia, já conversamos sobre isso. Tudo foi resolvido pelos advogados." "Não seja tão frio comigo, Eduardo. Foram 5 anos juntos." 5 anos em que ela havia deixado claro que se importava mais com o dinheiro e o status social do que com ele. Eduardo havia se casado aos 30 anos, acreditando que Patrícia era a mulher certa, bonita, bem relacionada, da mesma classe social. Mas o casamento havia sido uma sucessão de jantares vazios, viagens de negócios solitárias e conversas superficiais sobre aparências. "Patrícia, estou ocupado. Se há alguma questão legal pendente, fale com meu advogado." "Você mudou, Eduardo. Está mais duro, mais fechado." "Eu cresci", respondeu ele, desligando o telefone. Eduardo se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim. Lá embaixo, podia ver a funcionária. Mariana, lembrou-se do nome que Dona Helena havia mencionado, estendendo roupas no varal dos fundos. Ela se movia com eficiência, mas também com um cuidado especial, como se cada tarefa fosse importante. Diferente de Patrícia, que sempre teve empregadas para fazer tudo por ela, reclamando constantemente de como era difícil conseguir pessoas competentes. Ele voltou à mesa, forçando-se a focar nos contratos. A reunião das 14h seria crucial, e Roberto Almeida, o investidor principal, era conhecido por sua exigência e atenção aos detalhes. 2 horas depois, Eduardo desceu para almoçar. Dona Helena havia preparado um prato simples: arroz, feijão, bife acebolado e salada. Comida caseira, o tipo que sua mãe fazia quando ele era criança, antes de a empresa crescer e transformar a família em uma máquina de aparências sociais. "Dona Helena", chamou ele enquanto ela servia o almoço. "A moça que trabalha aqui, Mariana. Há quanto tempo ela está conosco?" 2 anos, Dr. Eduardo. Por quê? Ela fez alguma coisa errada?" Não. Pelo contrário, só curiosidade." Ele hesitou. "Ela mora aqui?" "Sim, no quartinho dos fundos. É uma menina muito boa, trabalhadora. Perdeu os pais ainda jovem, não tem família. Trata este lugar como se fosse a casa dela, com muito carinho."
Eduardo assentiu, processando a informação. Órfã, sozinha no mundo, morando em um quartinho enquanto ele tinha uma mansão inteira para si. A diferença entre suas realidades era gritante. Ela parece triste, comentou ele, sem saber bem por que estava continuando aquela conversa. Mariana é reservada, mas não é tristeza, Dr. Eduardo. É seriedade. A vida ensinou ela a ser forte cedo demais. Dona Helena o observou com curiosidade. O senhor nunca havia reparado nela antes? Eduardo se deu conta de como soava. Ando muito ocupado, Helena. Às vezes não presto atenção nas coisas ao meu redor. O trabalho é importante, Dr. Eduardo, mas não é tudo na vida. Antes que ele pudesse responder, a campainha tocou. Roberto Almeida havia chegado para a reunião. Dr. Eduardo, Mariana apareceu na porta da sala de jantar, discreta. O Sr. Roberto está na porta. Obrigado, Mariana. Desta vez, Eduardo realmente olhou para ela. A sala de estar está perfeita para a reunião. Um sorriso tímido apareceu no rosto dela. Obrigada, Dr. Eduardo. Eduardo se dirigiu à porta, mas não antes de notar como o sorriso dela havia iluminado seus olhos escuros. Durante toda a reunião com Roberto, falando sobre cronogramas, orçamentos e prazos, uma parte de sua mente continuava pensando naquele sorriso sincero, tão diferente dos sorrisos calculados a que ele estava acostumado em seu mundo de negócios. Quando Roberto finalmente saiu, já era final da tarde. O negócio havia sido fechado com sucesso, mas Eduardo sentia uma inquietação estranha. Ele caminhou até a janela da sala de estar e viu Mariana no jardim, ajudando seu João a recolher as ferramentas de jardinagem. Ela ria de algo que o jardineiro havia dito, e o som da risada dela chegou até a janela. Era um riso genuíno, livre, cheio de vida. Eduardo se pegou sorrindo também, sem saber exatamente por quê. Pela primeira vez em meses, ele se questionou se o sucesso profissional era realmente suficiente para preencher o vazio que sentia desde o divórcio. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo amanheceu pesado e cinzento. Mariana acordou com o barulho dos trovões distantes e o cheiro de chuva no ar. Pelo noticiário que ouvia no rádio pequeno do seu quarto, os meteorologistas previam uma tempestade forte para o final da tarde. Ela seguiu sua rotina matinal, mas havia algo diferente no ar da casa. Dr. Eduardo estava mais presente, circulando pelos ambientes com mais frequência. Durante a limpeza da biblioteca, ele apareceu para pegar alguns livros e pela segunda vez dirigiu-se diretamente a ela. Mariana, você mora aqui há muito tempo? A pergunta a pegou de surpresa. Ela parou de organizar os livros na estante e se virou para ele. 2 anos, Dr. Eduardo. E antes disso, trabalhei em várias casas, sempre como diarista. Aqui é o primeiro lugar onde moro junto. Ela hesitou, sem saber se deveria continuar. É bom ter um lar. Eduardo observou a expressão dela ao dizer lar. Havia um carinho genuíno na voz, como se aquele quartinho pequeno fosse realmente especial para ela. Você se sente em casa aqui? Sim, senhor. Dona Helena me trata como filha. Seu João me ensina sobre as plantas e a casa. Ela olhou ao redor da biblioteca, com suas estantes de mogno e poltronas de couro. A casa é linda. Gosto de cuidar dela. Mesmo sendo tão diferente do que você conhecia? Mariana sorriu com simplicidade. Beleza é beleza, Dr. Eduardo. Não importa se é um jardim de mansão ou um vaso de flores na janela de um apartamento. Quando a gente cuida com carinho, tudo fica especial. A filosofia simples dela o tocou de uma forma inesperada. Eduardo assentiu e saiu da biblioteca, levando consigo não apenas os livros, mas também uma sensação de que havia descoberto algo importante sobre aquela mulher. À tarde, a tempestade chegou com força total. Chuva torrencial, ventos fortes e raios que cortavam o céu escuro. Por volta das 6 da tarde, a energia elétrica caiu em todo o bairro. Eduardo estava em seu escritório quando tudo escureceu. Ele desceu as escadas tateando, procurando por Dona Helena, mas a encontrou na cozinha claramente nervosa. Dr. Eduardo, não sei quanto tempo vai durar. E o jantar de hoje à noite? Que jantar? Eduardo havia se esquecido completamente. O senhor marcou um jantar com os investidores japoneses. Eles chegam às 8. Eduardo passou a mão pelo cabelo, frustrado. Era um jantar crucial para fechar um contrato internacional, e ele não podia simplesmente cancelar.
Doutor Eduardo, Mariana apareceu na cozinha carregando várias velas. Encontrei todas as velas da casa e algumas lanternas. Posso ajudar a preparar tudo. Mariana, não precisa se preocupar. Claro que preciso. Esta é minha casa também. Algo na determinação dela fez Eduardo parar de protestar. Mariana assumiu o comando da situação com uma naturalidade impressionante. Ela distribuiu as velas pelos ambientes principais, testou as lanternas, ajudou Dona Helena a reorganizar o menu para algo que pudesse ser preparado no fogão a gás. Doutor Eduardo, o senhor tem um terno escuro? Perguntou ela, surpreendendo-o. Tenho vários. Por quê? Com a luz das velas, cores claras podem parecer fantasmagóricas. Um terno escuro ficará mais elegante. Eduardo sorriu, impressionado com a percepção dela. Boa observação. Quando os investidores japoneses chegaram, encontraram uma cena quase mágica. A sala de jantar estava iluminada por dezenas de velas, criando uma atmosfera íntima e sofisticada. A mesa estava posta com perfeição, e o aroma da comida caseira de Dona Helena preenchia o ambiente. Muito interessante, comentou o Sr. Yamamoto, o líder da delegação. No Japão, apreciamos muito a estética da simplicidade elegante. O jantar foi um sucesso. Os japoneses ficaram encantados com a autenticidade brasileira do ambiente. E Eduardo fechou o contrato ainda naquela noite. Quando os convidados saíram por volta das 11 da noite, a energia ainda não havia voltado. Eduardo encontrou Mariana na cozinha, ajudando Dona Helena a lavar a louça à luz de lanternas. Mariana, chamou ele. Obrigado por hoje. Você salvou a noite. Ela se virou, com as mãos ainda ensaboadas. Foi um prazer, Dr. Eduardo. Gostei de ver a casa cheia de vida. Você tem um talento especial para isso, disse ele genuinamente impressionado. Transformou um problema em algo bonito. Minha mãe sempre dizia que a gente não controla o que acontece, mas pode controlar como reage. Mariana enxugou as mãos no avental. Tempestades passam, Dr. Eduardo, e às vezes deixam a terra mais fértil. Eduardo ficou em silêncio, absorvendo a sabedoria simples daquelas palavras. Havia algo em Mariana que o fazia questionar muitas coisas sobre sua própria vida. Boa noite, Dr. Eduardo, ela disse, se dirigindo à porta. Mariana, ele a chamou novamente. Você é uma pessoa especial. Ela parou, surpresa com o comentário. Boa noite, Dr. Eduardo, repetiu, mas desta vez com um sorriso que ficou gravado na memória dele. Naquela noite, Eduardo demorou muito para dormir. Ficou pensando em como Mariana havia transformado uma situação difícil em algo memorável, em como ela falava da casa como um lar, em como seus olhos brilhavam quando ela sorria. Era como se a tempestade lá fora tivesse despertado algo dentro dele também. A energia voltou na manhã seguinte, mas algo havia mudado definitivamente na dinâmica da casa. Eduardo começou a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. O cuidado com que Mariana arrumava as flores nos vasos, a forma como ela cumprimentava cada funcionário pelo nome, a maneira como conhecia todos os cantos da casa. Durante o café da manhã, ele tomou uma decisão inédita. Dona Helena, hoje eu vou trabalhar aqui em casa. Cancele meus compromissos externos. Helena o olhou surpresa. Está tudo bem, Dr. Eduardo? O senhor nunca fica em casa durante o dia útil. Está tudo bem, só preciso de um dia mais tranquilo. Na verdade, Eduardo não conseguia admitir nem para si mesmo que queria observar melhor a rotina da casa, especialmente a de Mariana. Ele se instalou na biblioteca com o laptop e alguns documentos, de onde podia ver o movimento dos empregados. Por volta das 10 da manhã, viu Mariana no jardim, conversando animadamente com seu João sobre as plantas. Ela segurava um caderninho na mão e parecia estar fazendo anotações. Curioso, Eduardo saiu de casa e se aproximou. Bom dia, seu João. Mariana. Bom dia, Dr. Eduardo, responderam os dois. O que vocês estão fazendo? Mariana pareceu constrangida, mas seu João respondeu com naturalidade. A Mariana está aprendendo sobre jardinagem. Ela tem jeito para coisa, doutor. Olha só essa ideia que ela teve. Mariana os conduziu até um canteiro que Eduardo não se lembrava de ter visto antes. Estava repleto de ervas aromáticas, manjericão, alecrim, salsa, cebolinha. Pensei que poderíamos ter temperos frescos para a cozinha da Dona Helena, explicou Mariana, ainda tímida. Seu João me ensinou a preparar a terra e plantar. Já está nascendo tudo.
Eduardo se abaixou para examinar as mudas. Estava impressionado com a iniciativa dela. Foi ideia sua? Sim, senhor. Espero que não se importe. Usei apenas um cantinho que não estava sendo usado. Importar? Mariana, isso é fantástico. Por que não pensei nisso antes? O sorriso que ela deu em resposta foi radiante. Quando as ervas crescerem, vou ensinar a dona Helena algumas receitas que minha mãe fazia. Ela usava muito tempero fresco. Sua mãe cozinhava bem. Cozinhava maravilhosamente. Ela dizia que comida feita com amor alimenta mais que comida feita com pressa. Eduardo ficou ali por mais alguns minutos, ouvindo Mariana e seu João conversarem sobre as plantas. Havia uma leveza na voz dela quando falava sobre a mãe, uma saudade doce que ele nunca havia experimentado em relação à própria família. À tarde, ele estava no escritório quando ouviu música vinda do andar de baixo. Era um samba suave, e junto com a melodia vinha o som de alguém cantarolando. Eduardo desceu e encontrou Mariana na sala de estar, dançando discretamente enquanto passava cera no chão. Ela estava completamente envolvida no que fazia, movendo-se com graça natural, a voz suave acompanhando a música. Eduardo ficou parado na porta, fascinado pela espontaneidade daquele momento. Mariana. Ela se virou rapidamente, o rosto vermelho de embaraço. Correu para desligar o rádio pequeno que havia trazido. Desculpe, Dr. Eduardo. Não sabia que o senhor estava em casa, eu só... Não se desculpe. Ele interrompeu, sorrindo. Você canta muito bem. Minha mãe cantava. Ela dizia que trabalho com música fica mais leve. Ela tinha razão. Eduardo se aproximou. Pode continuar, eu gostei. Não, senhor, não é apropriado. Mariana, ele disse, com uma seriedade que a fez olhar diretamente para ele. Esta é sua casa também. Você mesma disse isso ontem. Se música te faz feliz enquanto trabalha, então continue. Ela hesitou, mas acabou ligando o rádio novamente em volume mais baixo. Obrigada, Dr. Eduardo. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você sempre me chama de Dr. Eduardo? Eu não sou médico. Mariana riu pela primeira vez na frente dele. Um riso genuíno e musical. Dona Helena me ensinou que era o jeito respeitoso de tratar o patrão. Mas tem razão. O senhor não é médico. Que tal apenas Eduardo? Eu... não sei se consigo. Seria desrespeitoso. Não seria, seria apenas mais natural. Eles ficaram se olhando por um momento e Eduardo percebeu que havia muito mais naqueles olhos escuros do que imaginara inicialmente. Havia inteligência, doçura, força e algo mais que ele ainda não conseguia identificar. Tudo bem, disse ela finalmente. Eduardo. O nome soou diferente na voz dela, mais íntimo, mais próximo. Melhor assim, ele disse sorrindo. Naquela noite durante o jantar solitário, Eduardo se pegou pensando em como era estranho estar descobrindo sua própria casa através dos olhos de Mariana. Ela havia transformado cantos esquecidos em jardins. Tinha ideias criativas para melhorar a rotina. Tratava cada ambiente com carinho genuíno. Mas mais do que isso, ela estava fazendo ele questionar coisas fundamentais sobre sua própria vida. Quando havia sido a última vez que ele cantara? Quando havia reparado nas flores do jardim? Quando havia sentido que uma casa era realmente um lar? Eduardo terminou o jantar com uma certeza. Queria conhecer melhor aquela mulher que estava mudando sua perspectiva sobre tudo ao seu redor. 3 dias depois, Eduardo ainda estava trabalhando em casa quando percebeu que já passava das 10 da noite. A casa estava silenciosa, com apenas o som distante do rádio vindo da cozinha. Curioso, ele desceu e encontrou Mariana sentada à mesa, com livros espalhados à sua frente e um caderno onde fazia anotações. Mariana, o que você está fazendo acordada a essa hora? Ela levantou os olhos, parecendo cansada, mas determinada. Oi, Eduardo. Estou estudando. Estudando o quê? Administração. Faço um curso técnico à distância. Ela mostrou os livros. Durante o dia não sobra tempo, então estudo à noite. Eduardo se aproximou e sentou na cadeira ao lado dela. A administração, por quê? Mariana hesitou como se não soubesse se deveria contar. Eu tenho um sonho. Quero ter minha própria empresa de limpeza. Não só faxina, mas organização completa de casas e escritórios. Algo profissional, com funcionários treinados. Isso é fantástico, Mariana. Há quanto tempo você estuda? 1 ano e meio. Já terminei o módulo de gestão de pessoas.
Agora estou em planejamento financeiro. Ela riu com autocrítica. É difícil, mas minha mãe sempre dizia que conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Eduardo observou os livros, alguns novos, outros claramente usados, todos com marcações e anotações cuidadosas. Posso ver o que você está estudando? Claro. Ela explicou o conteúdo e Eduardo ficou impressionado com a clareza do raciocínio dela. Mariana havia identificado lacunas no mercado, pensado em estratégias de diferenciação, até mesmo esboçado um plano de negócios básico. Você já pensou em quando vai colocar isso em prática? Ainda não, preciso terminar o curso, juntar mais dinheiro e... Ela parou constrangida. E ter coragem. Coragem? Eduardo, eu cresci achando que gente como eu não pode sonhar grande, que tem que aceitar o que a vida oferece. Ela olhou para as próprias mãos. Às vezes me pergunto se não estou sendo ambiciosa demais. Mariana, olhe para mim. Eduardo esperou ela levantar os olhos. Você tem inteligência, dedicação, uma visão clara do que quer. Não há nada de ambicioso demais nisso. É planejamento. Você realmente acha? Tenho certeza. E se precisar de ajuda com alguma coisa, pode contar comigo. Por quê? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar melhor. Eduardo parou para refletir. Por que estava se oferecendo para ajudar? Por que se importava tanto com os sonhos dela? Porque você merece, disse finalmente. E porque há muito tempo não conheço alguém com tanta determinação genuína. Eles ficaram conversando até quase meia-noite. Eduardo descobriu que Mariana lia vorazmente. Pegava livros emprestados da biblioteca municipal, devorava artigos na internet sobre empreendedorismo, acompanhava notícias sobre economia. Ela tinha opinião sobre tudo, mas sempre embasada, sempre pensada. Você já foi casada? Perguntou ele, surpreso com a própria curiosidade. Não, namorei sério uma vez, mas... Ela suspirou. Ele não entendia meus planos. Achava que eu deveria me contentar com o que tinha. E você terminou? Terminei. Não dá para construir algo com alguém que não acredita nos seus sonhos. Ela o olhou diretamente. E você? Dona Helena comentou que foi casado. 5 anos. Terminamos há 6 meses. Eduardo não costumava falar sobre o divórcio, mas com ela parecia natural. Ela queria uma vida que eu não conseguia dar. Que tipo de vida? Superficial. Aparências, festas, status. Ela nunca se interessou pela empresa, pelos meus projetos, pelo que eu realmente pensava. Ele parou, surpreso com a própria sinceridade. Acho que nos casamos pelas razões erradas. Quais seriam as razões certas? A pergunta o pegou desprevenido. Eduardo pensou por um momento. Companheirismo, acho. Alguém que te vê de verdade, que se importa com seus sonhos, que quer construir algo junto. Ele sorriu. Conversas como esta, por exemplo. Patrícia nunca se interessou pelo que eu fazia, muito menos pelos meus planos. Que pena. Conversar sobre sonhos é uma das melhores coisas da vida. Quando finalmente se despediram, Eduardo subiu para o quarto com uma sensação estranha. Havia sido a conversa mais honesta que tivera em anos. Mariana o escutava de verdade, fazia perguntas inteligentes, compartilhava seus próprios pensamentos sem medo. Ele se deitou pensando em como era irônico. Havia procurado uma parceira em seu círculo social, entre mulheres da mesma classe econômica e educação formal, e encontrara uma conexão real com uma funcionária que estudava à noite na mesa da cozinha. Mariana, por sua vez, demorou para conseguir se concentrar nos estudos depois que Eduardo subiu. A conversa havia sido intensa, íntima de uma forma que ela não esperava. Ele a havia tratado como igual, se interessado genuinamente por seus planos, oferecido ajuda sem condescendência. Ela se pegou relembrando o modo como ele olhara para ela quando disse que merecia realizar seus sonhos. Fazia muito tempo que alguém acreditava nela daquela forma, mas Mariana sabia que não podia se iludir. Eles viviam em mundos diferentes, e por mais que Eduardo fosse gentil e interessado, ela era funcionária dele. Não podia esquecer isso. Mesmo assim, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu vista, valorizada, como se seus sonhos realmente importassem para alguém. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na rotina da casa. Eduardo passou a trabalhar mais em casa, e suas interações com Mariana se tornaram mais frequentes e naturais.
Ele perguntava sobre os estudos dela, ela comentava sobre melhorias que poderiam ser feitas na casa. Dona Helena observava tudo com um sorriso conhecedor. Dr. Eduardo está diferente, comentou ela com Mariana enquanto preparavam o almoço. Mais presente, mais humano. Como assim, Dona Helena? Antigamente ele era só trabalho. Acordava, saía, voltava tarde, jantava sozinho e dormia. Agora ele conversa, sorri e faz perguntas. Você é uma boa influência para ele, minha filha. Mariana sentiu o rosto esquentar. Ele está apenas sendo educado, Dona Helena. Mariana, minha filha, eu trabalho nesta casa há 15 anos. Conheço o Dr. Eduardo desde que ele era um jovem empresário workaholic. Nunca o vi olhar para alguém do jeito que olha para você. Dona Helena, ele é meu patrão. Não devo pensar nessas coisas. O coração não entende de hierarquia, querida. Naquela tarde, Eduardo estava na piscina quando Mariana chegou para limpar a área. Ela não esperava encontrá-lo ali. Ele estava nadando, com movimentos precisos e elegantes. Quando a viu, parou e se apoiou na borda. Desculpe, não sabia que você estava aqui. Volto depois, disse ela, se preparando para ir embora. Não precisa ir. Eu já estava saindo. Eduardo saiu da piscina, pegou uma toalha e se enxugou. Mariana tentou não reparar na forma atlética dele, nos músculos definidos pelo exercício regular, mas foi impossível não notar. Você sabe nadar? Perguntou ele, casual. Não muito bem. Aprendi o básico numa piscina pública, mas não tive muita prática. Quer aprender direito? Posso te ensinar. A oferta a pegou completamente desprevenida. Eduardo, eu não sei se seria apropriado. Por que não seria? A piscina está aqui. Você mora aqui. Eu sei nadar. Onde está o problema? Somos... Ela hesitou procurando as palavras certas. Somos de mundos diferentes. Eduardo parou de se enxugar e a olhou seriamente. Mariana, você é inteligente, trabalha duro, tem sonhos, opiniões, senso de humor. Você cuida desta casa como se fosse sua, trata todos com carinho, estuda à noite para crescer na vida. Que mundo diferente é esse? Você sabe do que estou falando. Sei. Você está falando de dinheiro, de posição social, de educação formal. Ele se aproximou. Mas isso não define quem você é como pessoa, mas define como o mundo nos vê. Que se dane como o mundo nos vê. A intensidade na voz dele a surpreendeu. Mariana o estudou, tentando entender o que estava acontecendo ali. Eduardo, você está falando como se... Como se o quê? Como se houvesse algo entre nós além de patrão e funcionária. Eduardo ficou em silêncio por um momento longo. Quando falou, sua voz estava mais baixa, mais íntima. E se houver? O coração de Mariana disparou. Eduardo... Mariana, eu sei que é complicado. Sei que há obstáculos, diferenças, complicações. Mas também sei que não consigo parar de pensar em você. Nas nossas conversas, no seu sorriso, na forma como você vê o mundo. Isso é loucura. Talvez seja. Mas é a primeira coisa real que sinto há muito tempo. Mariana fechou os olhos, tentando processar o que estava ouvindo. Eduardo, eu trabalho para você. Moro na sua casa. Se isso der errado, não precisa dar errado. Precisa sim. Pessoas como você não ficam com pessoas como eu. Podem se interessar, podem se divertir, mas na hora de escolher para valer, escolhem alguém do próprio mundo. A sinceridade dolorosa das palavras dela atingiu Eduardo como um soco. Você realmente acha que eu sou assim? Acho que você é um homem bom, Eduardo. Mas também acho que você não faz ideia do que significa viver como eu vivo, lutar como eu luto, carregar o peso que eu carrego. Então me ensine. Como? Me ensine o que eu não sei. Me mostra o seu mundo, suas dificuldades, seus medos. Me dá a chance de entender. Mariana o olhou nos olhos, procurando sinais de que aquilo era apenas curiosidade temporária ou piedade disfarçada. Mas o que viu foi algo diferente. Interesse genuíno, vulnerabilidade e algo que parecia muito com carinho. Por que isso é importante para você? Porque você é importante para mim. A simplicidade da resposta a desarma. Eduardo continuou. Mariana, eu sei que pode parecer impossível, mas eu gostaria de tentar. Não sei onde isso vai dar. Não sei como vamos lidar com as dificuldades, mas sei que quero conhecer você melhor. Quero entender seus sonhos, suas preocupações, suas alegrias. E se as pessoas falarem? Que falem.
Minha vida já foi ditada pelas opiniões dos outros por tempo demais. Mariana respirou fundo. Eu preciso pensar. Claro, sem pressão, sem pressa. Apenas não descarte a possibilidade só porque parece complicado. Ela assentiu e saiu da área da piscina, o coração batendo forte. Eduardo ficou parado ali, observando ela se afastar, sabendo que havia cruzado uma linha que não podia mais ser descruzada. Naquela noite, Mariana mal conseguiu se concentrar nos estudos. A conversa com Eduardo ecoava em sua mente, misturando medo, esperança e uma atração que ela já não conseguia negar. Do lado de fora, uma chuva leve começou a cair, como se o céu também estivesse processando as mudanças que estavam acontecendo naquela casa. Mariana passou a noite inteira acordada, revirando na cama estreita, enquanto pensava na conversa com Eduardo. Pela manhã, levantou mais cedo que o costume e decidiu caminhar pelo jardim para clarear a mente, antes de começar o trabalho. O sol nascia entre as árvores, criando um jogo bonito de luz e sombra no gramado ainda molhado pela chuva da noite anterior. Ela se sentou no banco de madeira próximo ao canteiro de ervas que havia plantado, observando as mudas que já começavam a crescer. Acordou cedo hoje. Ela se virou e viu Eduardo se aproximando, também vestido casualmente, com uma xícara de café na mão. Não consegui dormir direito, admitiu ela. Por nossa conversa? Mariana assentiu. Eduardo se sentou ao lado dela no banco, mantendo uma distância respeitosa. Mariana, eu não quero que você se sinta pressionada ou desconfortável. Se prefere que esqueçamos o que conversamos ontem, não quero esquecer. Ela o interrompeu, surpreendendo a si mesma com a sinceridade. Só estou tentando entender como isso funcionaria. Honestamente, eu também não sei. Nunca estive numa situação assim. Nunca se interessou por uma funcionária? Nunca me interessei por alguém de verdade, corrigiu ele. Meu casamento foi mais um acordo social do que amor. Antes disso, tive alguns relacionamentos superficiais, mas nunca senti isso. O que é isso? Eduardo pensou por um momento. Vontade de conhecer cada detalhe da sua história. Curiosidade sobre o que você pensa quando está sozinha. Desejo de compartilhar as minhas próprias inseguranças. Ele a olhou. E você? Já sentiu algo parecido? Mariana demorou para responder. Uma vez achei que sim, mas agora percebo que era apenas afeição. Nunca senti essa intensidade. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o jardim despertar com o sol. Eduardo, posso te fazer uma pergunta honesta? Claro. O que você vê em mim? De verdade. Quer a resposta romântica ou a honesta? A honesta. Eduardo sorriu. Vejo alguém que transformou a diversidade em força, que trata cada pessoa com dignidade, independente da posição social, que tem sonhos ambiciosos, mas os pés no chão, que faz qualquer ambiente ficar mais caloroso só por estar nele. Ele pausou. E vejo alguém que me faz questionar se a vida que eu construí é realmente a que eu quero. Como assim? Mariana, eu tenho tudo o que a sociedade diz que um homem deve querer. Sucesso financeiro, reconhecimento profissional, independência. Mas quando converso com você, percebo que estava vivendo no automático, trabalhando sem parar, acumulando conquistas vazias, me relacionando com pessoas que não me interessam de verdade. E o que você quer agora? Quero entender o que é ter uma parceira de verdade. Alguém que se importe com meus projetos, não pelo dinheiro que geram, mas pelo que significam para mim. Alguém que tenha suas próprias ambições e me inclua nelas. Ele a olhou intensamente. Quero conhecer a mulher que estuda administração à noite porque sonha em ter a própria empresa. Mariana sentiu algo se mexer no peito, uma mistura de medo e esperança. Eduardo, se fizéssemos isso, se tentássemos, como seria? Eu continuaria trabalhando aqui, morando no quartinho dos fundos? Não sei. Podemos descobrir juntos. E se sua família, seus amigos, seus clientes soubessem? Mariana, minha família me liga apenas quando precisa de algo. Meus amigos são mais colegas de negócios que amigos de verdade. E meus clientes se importam com a qualidade do meu trabalho, não com minha vida pessoal. Você fala como se não tivesse ninguém. Até pouco tempo atrás eu realmente não tinha. A vulnerabilidade na voz dele tocou Mariana profundamente. Ela sempre imaginara que pessoas como Eduardo fossem cercadas de afeto e admiração, mas ele parecia tão sozinho quanto ela. Eduardo, eu tenho medo,
Do quê? De me machucar, de me iludir, de perder o único lar que tenho se isso der errado. Ela respirou fundo. Mas também tenho medo de não tentar e me arrepender para sempre. Então vamos devagar, sem pressão, sem expectativas irreais, apenas vamos nos conhecer melhor. Como? Que tal começarmos com aquela aula de natação? Mariana riu, surpresa com a própria reação. Você está falando sério? Completamente. Sábado à tarde, sem pressa, sem constrangimento. Você me ensina sobre suas ervas, eu te ensino a nadar direito. Isso parece quase normal. Talvez seja o que precisamos, normalidade. Mariana o estudou por um momento. Tudo bem, mas com uma condição. Qual? Nada muda no trabalho. Continuo sendo funcionária. Você continua sendo o patrão. O que acontecer entre nós acontece fora do horário de serviço. Concordo. Mas, Mariana... Sim? Obrigado por me dar uma chance. Ainda não sei se estou dando, ela disse, mas estava sorrindo. Quando Eduardo se levantou para entrar em casa, Mariana ficou mais alguns minutos no jardim. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no limiar de algo completamente novo. Era assustador, mas também emocionante. Ela olhou para as ervas que havia plantado, pequenas, ainda frágeis, mas crescendo dia a dia com os cuidados certos. Talvez aquilo que estava nascendo entre ela e Eduardo fosse parecido, delicado, incerto, mas com potencial para florescer se cuidado com carinho e paciência. O sol já estava alto quando ela finalmente entrou para começar o dia de trabalho, carregando consigo uma sensação de que nada seria igual a partir dali. Sacanagem, o sábado chegou ensolarado e quente. Mariana acordou com uma mistura de nervosismo e expectativa que não sentia há muito tempo. Ela havia comprado um maiô simples, azul marinho, na véspera, usando parte de suas economias. Era a primeira peça de roupa que comprava para si mesma em meses. Durante a manhã, manteve sua rotina normal de limpeza, mas Eduardo respeitou o acordo. Tratou-a profissionalmente, como sempre. Apenas trocaram alguns olhares carregados de significado quando cruzaram pelos corredores. Por volta das 14h, quando Mariana terminou suas tarefas, Eduardo a encontrou na cozinha. Pronta para a aula? Perguntou ele, casual. Acho que sim, um pouco nervosa. Não precisa ficar, é só natação. Mas ambos sabiam que não era só natação. Era o primeiro passo em uma direção que não tinham certeza onde levaria. Mariana se trocou no banheiro de serviço e saiu envolta em uma canga que havia ganhado de Dona Helena. Eduardo já estava na piscina, vestindo uma sunga preta, mexendo em equipamentos de limpeza da água. A piscina está perfeita, disse ele quando a viu se aproximar. Temperatura ideal. Eduardo, eu realmente não sei muito, só o básico mesmo. Vamos começar pelo básico então. Pode entrar. Mariana retirou a canga e entrou na piscina pela escada, sentindo a água morna envolver seu corpo. Eduardo entrou logo atrás, mantendo uma distância respeitosa. Primeiro, vamos trabalhar a respiração. É a base de tudo. Ele demonstrou como respirar corretamente durante a natação, explicando a técnica com paciência. Mariana tentou imitar, mas no começo engoliu bastante água e tossia. Relaxa, disse Eduardo, rindo com gentileza. Você está tensa. A água não é sua inimiga. Fácil falar, murmurou ela, limpando o rosto. Pode confiar em mim? Mariana o olhou nos olhos e assentiu. Então vem aqui. Eduardo se posicionou atrás dela, colocando uma mão levemente nas suas costas e outra no seu abdômen. Sente minha mão? Quando você respira, tem que empurrar ela para fora, não para cima. Respira pelo diafragma. O toque dele era profissional, mas Mariana não conseguia ignorar a proximidade, o calor da pele dele através da água. Ela tentou se concentrar na respiração, mas estava muito consciente da presença de Eduardo. Melhor, disse ele, após algumas tentativas. Agora vamos trabalhar o movimento dos braços. Eduardo demonstrou a braçada do nado crawl, explicando a técnica passo a passo. Mariana tentou reproduzir, mas seus movimentos eram descoordenados. Posso ajustar? Perguntou ele. Ela assentiu e Eduardo segurou seus braços delicadamente, guiando o movimento correto. A proximidade era intensa agora, os corpos quase se tocando na água morna. Assim, murmurou ele, sua voz mais baixa.
Movimento fluido, sem forçar. Mariana se virou para ele, e de repente estavam muito próximos, olhando nos olhos um do outro. A tensão sexual era palpável, misturada com algo mais profundo: intimidade, confiança, carinho. Mariana, disse Eduardo, sua voz rouca. Eu sei, sussurrou ela. Eles se aproximaram lentamente, até que Eduardo tocou o rosto dela com os dedos molhados. Mariana fechou os olhos, inclinando-se para o toque. O primeiro beijo foi suave, hesitante, como se os dois estivessem testando se aquilo era real. Depois se intensificou, carregado de desejo represado e emoções profundas. Mariana envolveu os braços no pescoço de Eduardo, e ele a atraiu para mais perto, seus corpos se encaixando perfeitamente na água. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso foi... começou Eduardo. Intenso, completou Mariana. Você se arrependeu? Não. Você, nem um pouco. Eles ficaram abraçados na água por alguns minutos, processando o que havia acontecido. Eduardo acariciava os cabelos molhados de Mariana, e ela sentia o coração dele batendo contra o peito. E agora? Perguntou ela. Agora vamos continuar descobrindo. A aula de natação? Eduardo riu. Isso também. Mas eu estava falando sobre nós. Mariana o olhou seriamente. Eduardo, isso muda tudo. Eu sei. Você quer parar? Não. Mas estou com medo. Eu também. Mas é um medo bom, sabe? Como quando você está prestes a fazer algo que pode mudar sua vida para melhor. Ou para pior. Ou para pior, concordou ele. Mas vale a pena arriscar. Eles passaram mais 1 hora na piscina, alternando entre tentativas genuínas de ensinar natação e momentos de intimidade crescente. Mariana descobriu que Eduardo era paciente, encorajador, e que sorria muito mais do que ela imaginava. Eduardo descobriu que Mariana era determinada, corajosa, e que tinha um senso de humor sutil que o encantava. Quando saíram da piscina, o sol já estava mais baixo. Eles se secaram em silêncio, ainda processando a intensidade do que havia acontecido. Mariana, disse Eduardo antes dela entrar para se trocar. Obrigado por confiar em mim. Obrigada por ser digno da confiança. Naquela noite, Mariana jantou com Dona Helena e as outras funcionárias como sempre, mas sua mente estava em outro lugar. Eduardo havia jantado sozinho, como de costume, mas ela o viu olhando pela janela da sala de jantar várias vezes na direção da área de serviço. Quando foi dormir, Mariana se deitou com a sensação de que havia cruzado uma ponte sem volta. Não sabia o que o futuro traria, mas pela primeira vez em muito tempo, estava ansiosa para descobrir. Do outro lado da casa, Eduardo também demorou para dormir, repassando cada momento da tarde, cada toque, cada palavra. Ele sabia que havia se apaixonado, completamente e irreversivelmente, pela mulher que morava no quartinho dos fundos de sua mansão. E pela primeira vez na vida, isso não o assustava. Apenas o fazia querer ser melhor. Na segunda-feira seguinte, a rotina da casa parecia a mesma, mas havia uma corrente elétrica invisível entre Eduardo e Mariana. Eles mantinham a formalidade durante o trabalho, mas os olhares se demoravam mais. Os bom dia vinham carregados de significado, e qualquer proximidade casual fazia o coração de ambos acelerar. Eduardo estava em seu escritório quando o telefone tocou. Era Patrícia. Eduardo, precisamos conversar. Estou chegando aí. Patrícia, eu já disse que... É importante. Sobre nossa propriedade em Campos do Jordão. Eduardo suspirou. Eles realmente tinham questões pendentes sobre aquela casa, e Patrícia havia escolhido o pior momento possível para resolver. 15 minutos depois, ela chegou dirigindo sua BMW branca, vestida como se fosse para um desfile de moda, vestido designer, saltos altos, bolsa caríssima. Patrícia tinha 32 anos, era loira, magra, e sabia exatamente como usar sua beleza como arma. Eduardo a recebeu na sala de estar, tentando manter a conversa profissional. Mas Patrícia tinha outros planos. Você está diferente, comentou ela, circulando pela sala com os olhos atentos. Mais relaxado. Estou bem, Patrícia. Vamos ao que interessa. Claro. Ela se sentou no sofá, cruzando as pernas de forma calculada. Sobre Campos do Jordão, na verdade eu estava pensando que talvez pudéssemos manter a casa juntos.
para uso alternado. Patrícia, nós nos divorciamos. Não faz sentido manter propriedades em comum. Mas foram 5 anos juntos, Eduardo. Não pode ter terminado tudo assim do nada. Eduardo estava prestes a responder quando Mariana apareceu na porta com uma bandeja. Com licença, trouxe café, disse ela discretamente. Patrícia a examinou da cabeça aos pés com o olhar afiado de quem está calculando uma possível ameaça. Mariana, por sua vez, sentiu imediatamente a hostilidade e a diferença gritante entre ela e a ex-esposa de Eduardo. Obrigado, Mariana, disse Eduardo, e Patrícia não perdeu a sutileza no tom. Quando Mariana saiu, Patrícia sorriu com malícia. Interessante. Sua funcionária é próxima assim de todos os patrões? Mariana é uma excelente profissional. Tenho certeza. Patrícia se levantou e caminhou até a janela. Eduardo, você sabe que pode me contar qualquer coisa, não sabe? Somos adultos. Entendo que homens têm necessidades. Do que você está falando? Da moça bonita que traz café e te chama pelo primeiro nome com aquela voz doce. Patrícia riu. Querido, eu te conheço há anos. Sei quando você está interessado em alguém. Eduardo sentiu o sangue ferver. Patrícia, sugiro que você... Relaxe, amor. Não estou julgando. Só estou preocupada com você. Ela se aproximou. Esse tipo de diversão pode ser perigosa. Pessoas assim têm tendência a se apegar, criar expectativas. Você pode se ver em uma situação complicada. Chega. Eduardo se levantou claramente irritado. Você não tem direito de falar sobre ninguém da minha casa dessa forma. Nossa, tocou no ponto sensível. Patrícia sorriu como uma gata que descobriu onde estava o leite. Eduardo, só estou tentando te proteger. Imagina o escândalo se isso viesse a público. Um empresário do seu nível com uma doméstica? Saia da minha casa. Agora. Eduardo. Agora, Patrícia. Ela pegou a bolsa ainda sorrindo. Tudo bem, mas pensa no que eu disse. Sobre Campos do Jordão e sobre outras coisas. Quando Patrícia saiu, Eduardo ficou parado na sala, o sangue ainda fervendo de raiva. Não pela insinuação sobre ele, mas pela forma desrespeitosa como ela havia falado de Mariana. Do lado de fora da sala, Mariana havia escutado parte da conversa. As palavras de Patrícia ecoavam em sua mente. Pessoas assim, diversão, doméstica, tudo dito com um desprezo que a fez lembrar exatamente quem ela era no mundo de Eduardo. Ela voltou para a cozinha com o coração apertado, tentando processar o que havia ouvido. Patrícia havia verbalizado todos os medos que Mariana carregava, que ela seria apenas uma diversão temporária, que a diferença social entre ela e Eduardo era intransponível, que pessoas como ela não tinham lugar no mundo dele. Eduardo a encontrou na cozinha meia hora depois, lavando louça com movimentos mecânicos. Mariana! Ela não se virou. Oi! Sobre o que aconteceu ali, não precisa explicar nada. Sua voz estava controlada, mas fria. Claro que preciso. O que Patrícia disse foi inaceitável. Mas não estava errada. Eduardo parou. Como assim? Mariana finalmente se virou para ele. Eduardo, somos de mundos diferentes. Sua ex-esposa deixou isso bem claro. Mariana, você ouviu o que ela disse? Ouvi o suficiente. Então também ouviu eu pedindo para ela sair da minha casa. Ouvi. Mas também ouvi as verdades que ela falou. Mariana secou as mãos no avental. Eduardo, olha para mim, realmente olha. Eu sou a funcionária que mora no quartinho dos fundos. Ela é uma mulher do seu mundo, bonita, elegante, educada. E daí? E daí que talvez ela tenha razão. Talvez isso seja apenas uma fase, uma curiosidade. Eduardo deu um passo em direção a ela. Mariana, você realmente acha isso? Não sei o que pensar. Então, deixa eu te ajudar. Eduardo segurou as mãos dela. O que eu sinto por você não tem nada a ver com curiosidade ou diversão. E definitivamente não é uma fase. Como você pode ter certeza? Porque nunca senti isso antes. Porque quando acordo, a primeira coisa que penso é em conversar com você. Porque quando Patrícia falou de você daquele jeito, eu senti uma raiva que nunca senti por ninguém. Mariana o olhou nos olhos, procurando sinais de falsidade, mas encontrou apenas sinceridade. Eduardo, mesmo que seja verdade, isso não muda o fato de que o mundo vai nos ver como ela nos viu.
E desde quando o mundo decide minha vida? Desde sempre. Você só não percebeu porque sempre seguiu as regras do seu mundo. Eduardo ficou em silêncio, sabendo que ela tinha um ponto, mas também sabendo que não ia desistir. Mariana, posso te pedir uma coisa? O quê? Não decide nada baseado no que Patrícia disse. Ela não nos conhece, não sabe o que estamos construindo. Ele apertou as mãos dela. Me dá mais uma chance de te mostrar que isso é real. Mariana o estudou por um longo momento. Uma chance como? Deixa eu te levar para jantar, fora daqui, como duas pessoas normais que estão se conhecendo. Eduardo, um jantar, Mariana, em um lugar bonito onde eu possa te tratar como você merece ser tratada. Ela hesitou, mas havia algo na sinceridade dele que a tocou. Tudo bem, um jantar. Eduardo sorriu, aliviado. Sábado à noite? Sábado à noite. Mas quando ele saiu da cozinha, Mariana ficou parada ali, se perguntando se estava sendo corajosa ou apenas ingênua. As palavras de Patrícia ainda ecoavam em sua mente, misturadas com a sinceridade que via nos olhos de Eduardo. Ela só sabia uma coisa. Sábado seria um teste decisivo para descobrir se o que havia entre eles era forte o suficiente para superar as barreiras do mundo real. Durante a semana, Eduardo se dedicou a planejar o jantar como se fosse uma reunião de negócios crucial. Escolheu um restaurante elegante, mas não ostensivo na Vila Madalena, um lugar onde a comida era excelente e o ambiente acolhedor. Não queria intimidar Mariana, mas também queria que ela se sentisse valorizada. Mariana, por sua vez, enfrentou um dilema que nunca havia tido: o que vestir para jantar com um milionário. Suas roupas eram todas práticas, voltadas para o trabalho. Dona Helena, percebendo sua angústia, ofereceu ajuda. Minha filha, tenho um vestido que nunca usei. Ganhei da minha irmã, mas nunca tive ocasião. Era um vestido azul marinho simples, mas bem cortado, elegante sem ser chamativo. Experimenta. O vestido caiu perfeitamente em Mariana. Dona Helena chorou quando a viu pronta. Você está linda, minha filha. Parece uma princesa. Obrigada, Dona Helena, por tudo. Só se cuida, tá? O doutor. Eduardo é um homem bom, mas o mundo lá fora pode ser cruel. Eduardo chegou pontualmente às 7, vestindo um terno escuro sem gravata, mais casual que o usual. Quando viu Mariana descendo as escadas, ficou sem palavras por um momento. Você está deslumbrante. Obrigada. Ela estava visivelmente nervosa. No carro, Eduardo tentou deixá-la mais confortável, falando sobre o restaurante, sobre a música que tocava no rádio, sobre qualquer coisa que pudesse aliviar a tensão. Mariana respondia educadamente, mas ele percebia sua apreensão. O restaurante era exatamente como Eduardo havia prometido, sofisticado, mas acolhedor. O maître os recebeu com discrição profissional e eles foram conduzidos a uma mesa reservada em um canto mais íntimo. Está tudo bem? Perguntou Eduardo quando se sentaram. Sim, é só diferente do que estou acostumada. Mariana, somos apenas duas pessoas jantando. Esquece o resto. O jantar começou bem. Eduardo pediu uma entrada para dividir. Explicou alguns pratos do cardápio. Escolheu um vinho que não fosse muito intimidador. Mariana começou a relaxar, rindo das histórias que ele contava sobre clientes excêntricos. Você tem um dom para isso, disse Eduardo enquanto ela comentava sobre a decoração do restaurante. Para o quê? Para ver beleza em tudo. Mesmo quando está nervosa, você repara nos detalhes bonitos. Minha mãe me ensinou que a vida fica mais fácil quando a gente procura o que é bom, em vez de ficar focando no que está errado. Ela parece ter sido uma mulher sábia. Ela... Mariana parou quando percebeu que alguém havia parado ao lado da mesa. Eduardo Mendes. Eduardo olhou para cima e viu Roberto Almeida, o investidor com quem havia fechado o negócio na semana anterior. Roberto estava acompanhado da esposa, Helena, uma mulher elegante que Mariana reconheceu das revistas sociais. Roberto, Helena, que coincidência. Apresenta sua acompanhante, disse Helena com um sorriso que não chegava aos olhos. Eduardo hesitou por uma fração de segundo. Esta é Mariana Silva. Prazer, disse Mariana estendendo a mão. Helena apertou a mão dela brevemente, claramente avaliando tudo. O vestido simples, a ausência de joias caras, a diferença óbvia de classe social. Mariana Silva. Esse nome me é familiar, disse Roberto pensativo.
Eduardo sentiu o estômago apertar. Roberto. Ah, sim, você não é a funcionária da casa do Eduardo? A moça que organizou tudo durante aquele apagão? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena arregalou os olhos. Roberto pareceu constrangido por ter falado demais, e Mariana sentiu o rosto queimar de humilhação. Bem, disse Helena, recuperando a compostura com um sorriso frio. Que moderno. Vocês nos dão licença? Disse Eduardo claramente irritado. Claro, claro. Aproveitem o jantar, disse Roberto, puxando a esposa pelo braço. Quando eles se afastaram, Eduardo olhou para Mariana, que estava olhando fixamente para o prato. Mariana, quero ir embora. Por favor, não deixa isso estragar nossa noite. Eduardo, você viu o jeito que ela olhou para mim? Como se eu fosse uma curiosidade, um escândalo. Quem se importa com o que ela pensa? Você deveria se importar. Mariana levantou os olhos e Eduardo viu lágrimas contidas. Essas pessoas são seu mundo, Eduardo. São seus clientes, seus parceiros de negócio. Mariana, por favor, não. Ela se levantou. Desculpa, mas eu quero ir para casa. Eduardo pediu a conta rapidamente e eles saíram em silêncio. No carro, a tensão era palpável. Mariana olhava pela janela e Eduardo não sabia o que dizer para consertar a situação. Quando chegaram em casa, ela saiu do carro rapidamente. Mariana, espera. Ela parou, mas não se virou. Desculpa, eu não imaginei que isso pudesse acontecer. Eu imaginei. Agora ela o encarou. Eduardo, isso é o que eu tentei te explicar. No seu mundo, eu sempre vou ser a funcionária. Por mais que você me trate bem, por mais que seja carinhoso, para as pessoas que importam na sua vida, eu sou um escândalo. Elas não importam para mim, mas deveriam importar para você. Mariana respirou fundo. Eduardo, eu não posso ser a pessoa que complica sua vida profissional, que gera fofocas, que te faz perder negócios. Você não entende. Você não está complicando minha vida. Você está fazendo ela ter sentido. Hoje foi apenas um gostinho do que vem pela frente. Imagina quando outras pessoas souberem, quando vazar para a imprensa social, quando seus clientes começarem a questionar seu julgamento. Eduardo sabia que ela não estava errada, mas também sabia que não queria desistir. E se eu não me importasse com tudo isso? Mas você se importa, e deveria se importar. Mariana tocou o rosto dele com carinho. Eduardo, você é um homem bom. Não merece as complicações que eu traria para a sua vida. Mariana, obrigada pelo jantar e por me mostrar como seria. Ela sorriu tristemente. Mas acho que nós dois sabemos que isso não pode continuar. Ela entrou em casa, deixando Eduardo parado no jardim, sozinho, com a certeza de que havia perdido algo precioso e com a sensação de que talvez ela estivesse certa sobre tudo. Naquela noite, nem Eduardo nem Mariana conseguiram dormir, cada um do seu lado da casa, processando o que havia acontecido e se perguntando se o amor realmente era suficiente para superar todas as barreiras do mundo real.